Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a diferença entre print e return no Python, tá? E aí, antes que você ou qualquer pessoa que já tem um certo entendimento fale alguma coisa sobre isso, esse é um vídeo para leigos, entendeu? Então, eu sei que você deve ter pensado, não faz nem sentido fazer uma comparação assim. Mas eu recebo tanta pergunta sobre isso, meio que comparando print com return, que eu vou te mostrar a diferença de ambos aqui, beleza? Então, para a gente começar, para que você utilize return no Python, você tem que ter uma função ou um método, tá? Se você nunca ouviu falar a palavra método, não sabe nada de classes, esquece isso que eu tô te falando, mas só pensa assim, ó. Para que eu use return, eu tenho que ter a palavrinha def junto. Então eu tenho que ter def alguma coisa para definir uma função, e aí dentro de def eu posso retornar alguma coisa, beleza? Agora, print é uma função. Print é basicamente uma coisa que você utiliza para que você mostre um valor na tela. Então vamos ver aqui a diferença. Se eu quero exibir alguma coisa na tela, suponha lá que eu tenha uma variável boba lá, nome. Meu nome lá, Otávio Miranda. Então, Otávio Miranda. Eu quero exibir esse valor na tela. Então, sempre que você pensar em print, você vai lembrar de, por exemplo, print, imprimir, né? Mostrar o valor na tela. Então, sempre que você vê essa palavrinha print, eu quero ver esse valor, tá? Eu quero enxergar esse valor com meus olhos na tela. Só isso, nada mais. Então, se eu vier aqui e falar print nome, eu vou ver esse valor na tela, certo? Então, é isso que eu tô vendo aqui, Otávio Miranda. E aí, suponha agora que eu queira pegar o que esse print faz e jogar dentro de uma variável. Pensa comigo, eu quero pegar esse print aqui e jogar numa outra variável aqui, ó, valor do print, por exemplo, e fazer igual. Em teoria, eu deveria receber um valor de print, esse print deveria jogar um valor para a minha variável e a minha variável deveria conter esse valor. Então, se eu quisesse ver o valor que print jogou para a minha variável, eu poderia fazer print, no caso aqui, valor do print. Beleza? Se eu executo esse código, é interessante, eu vejo Otávio Miranda, de novo, e eu vejo none. Por que que isso aconteceu? E é aqui que entra a parte do return, certo? Então aqui a gente tem, a gente ainda está brincando com tentar ver os valores na tela. Então print mostra o valor na tela, ponto. Mas eu, em algum momento desse código, que é na linha 2 ali, eu tentei puxar o valor que print me retornaria, isso return, eu vou te falar disso já já. E aí eu jogaria esse valor que saiu do print para dentro da minha variável e mostraria de novo esse valor na tela. Só que, se a gente observar neste print aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, alguma coisa aqui, ó, eu vou colocar assim, tentando obter. Vou falar assim, obter, porque eu estou tentando obter o valor do print. Se eu fizer isso aqui e executar de novo esse código, você vai ver obter Otávio Miranda, que foi exatamente nessa linha que isso aqui ocorreu. Eu vi obter Otávio Miranda. Ou seja, o print fez essa função e, em teoria, eu tentaria jogar esse valor na minha variável, mas não deu certo. Tá, e aí, aqui embaixo, eu tentei mostrar o valor do print. Então, vamos tentar ver o valor do print. Vou escrever aqui na variável. Beleza? E vamos executar. Então você vai ver aqui, ó, que na hora que eu chamei o print pela primeira vez, ele mostrou obter Otávio Miranda, que veio desse local aqui, exatamente. E na segunda vez veio isso aqui, na variável none. Ou seja, print não retornou nada, beleza? Por isso que a gente está vendo none. Por que a gente está vendo none na tela? Porque uma função em Python que a gente utiliza com a palavrinha def, no caso, eu quero definir uma função que chama mostra, aqui no caso. Essa função mostra, eu não vou falar de argumentos aqui, nada, somente da palavrinha return. Essa função mostra, na verdade eu vou ter que falar de argumentos sim, agora que eu tô pensando. Mas essa função mostra, ela tem que fazer alguma coisa, né, no caso. Por exemplo, se eu quero mostrar alguma coisa, a gente já falou sobre isso agora mesmo, lembre disso. Se eu quero mostrar alguma coisa na tela, eu vou usar print. Então,
Então, se eu quero mostrar o que na tela? Alguma coisa que eu vou passar para dentro da minha função. Então, por exemplo, eu vou passar para dentro da minha função uma certa quantidade de argumentos que eu não faço a mínima ideia de quantos argumentos eu vou passar. Então, por isso eu vou passar asterisco args. Por quê? Porque eu não sei quantos argumentos eu vou passar aqui dentro. Então, aqui dentro, eu vou pegar esse args e vou jogar para o meu print aqui. E agora eu vou trocar o meu print, que eu estava usando anteriormente, do Python para mostra. Beleza? Eu vou trocar aqui também para mostra. Vamos ver o que vai acontecer. Absolutamente nada. Tá vendo? Nada aconteceu, mas não é que foi nada aconteceu. O que aconteceu aqui foi que eu simplesmente movi um código que eu estava utilizando aqui para dentro de uma função. Basicamente isso. Beleza? Então, nesse momento aqui, eu não utilizei a palavrinha return. Então, a minha função mostra, ela ficou exatamente idêntica à função print, que já existe no Python. Isso que eu fiz não faria sentido, eu não precisaria dessa função aqui. Eu só fiz para te mostrar uma coisa aqui, e agora que eu acho que você vai começar a entender isso aqui melhor. Se ao invés de usar print aqui dentro, eu utilizar return, esse args aqui no caso, e esse args eu vou ter que retornar ele... Vou retornar só args, dessa maneira aqui, porque esse args aqui vem uma tupla aqui dentro, beleza? E é exatamente isso que eu quero retornar. Então eu vou retornar do jeito que ele veio, sem extrair o args, eu vou retornar do jeito que ele vier aqui, beleza? E aí, se eu utilizar aqui dentro a palavrinha return ao invés de print, o que eu estou fazendo é retornar um valor. E isso é diferente de mostrar um valor. Sempre pensa assim, print, mostrar, return, retornar. Por que retornar? Quando eu tenho uma função, quando eu crio uma função em Python, isso significa que eu quero extrair um pequeno trecho de código de algum lugar, qualquer lugar do meu código, para que eu possa reutilizar esse código depois. Então, em algum momento do código, eu posso querer reutilizar uma coisa que eu fiz, por exemplo, uma soma que eu faço muito complexa. Eu tenho que fazer várias linhas de código ali nessa soma. Eu extraio essa parte do código, movo para uma função, e aí toda vez que eu precisar fazer essa soma, eu vou utilizar a função, beleza? Ao invés de eu ter que reescrever toda a conta, eu reutilizo aqui a função, beleza? Só que a função, geralmente você não vai querer dar print dentro da função porque você quer o valor de volta. Você não quer mostrar o valor, você quer pegar o valor. Isso é diferente, tá? Porque mostrar o valor é simplesmente você pegar o valor e exibir ele na tela. O que eu quero é pegar esse valor e jogar o valor que está nessa função, que eu vou retornar nessa função, dentro de uma variável. E é exatamente isso que eu fiz. Ó. Eu criei uma variável chamada de nome, aqui no caso, e aí eu joguei aqui essa variável para a minha função, que é essa função mostra aqui no caso, e eu passei dois argumentos. Obter nome aqui no caso. Eu não queria mostrar o valor aqui especificamente, então eu tô meio que adiando a execução do meu código, ou seja, eu ainda estou coletando informações para depois executar o meu código. Eu não queria que nessa linha 6 fosse mostrado nada na tela. Eu só queria pegar esse valor e depois eu vou mostrar nessa função aqui. Só que essa função aqui embaixo, agora ela já não vai ter mais essa função de mostrar o valor. Então, por isso eu não posso mais utilizar essa mostra aqui para eu ver o valor na tela, porque eu não vou conseguir. Então, aqui eu vou ter que voltar para print, no caso. Beleza? E aí, eu vou tirar... Aqui eu vou deixar esse na variável. E aí, o que você vai ver aqui se eu executar esse código? Executando, ó. Você vai ver na variável, e aí no segundo parâmetro, que é este parâmetro aqui, o valor do print, eu recebi obter, que foi esse primeiro valor que eu passei aqui, e no segundo aqui eu recebi Otávio Miranda. E perceba o seguinte, eu consegui adiar a execução do meu código, porque nesse momento aqui o meu código não é que não foi executado, ele foi executado, mas ele não mostrou nada na tela. Ele simplesmente pegou o valor da função e retornou. Quando eu retorno um valor, eu posso jogar esse valor em algum lugar, que é o que eu estou fazendo aqui, que é jogar o valor nessa variável, valor do print. E aí depois eu posso usar o print para mostrar o valor. Então é basicamente essa a diferença. Return precisa da palavrinha def para você definir a função, e aí dentro da função você pode fazer o que você quiser, por exemplo... não sei, eu quero retornar somente o nome aqui. Deixa eu tirar isso aqui, para não complicar muito a nossa vida. Vou tirar esse aqui, vou receber só nome e vou receber aqui nome mesmo.
E aí eu quero retornar nome mais qualquer outra coisa. Vamos utilizar fstrings aqui, ó. Vou colocar, sei lá, no nome eu vou colocar assim, ó, vários asteriscos de um lado e dentro aqui eu vou colocar o nome e depois no final eu vou colocar 3 asteriscos. Tô fazendo isso aqui só para eu editar o valor depois que eu mandei ele para a função. Então aqui eu tenho Otávio Miranda e aí eu tenho uma função que pinta um pouquinho a minha variável. Ela coloca 3 asteriscos de um lado, 3 asteriscos de outro. E a função pode ter quantas linhas você quiser. Eu poderia, inclusive, criar várias variáveis aqui, novo nome, igual a 3 asteriscos. Ó. Vou fazer aqui diferente para você ver. 3 asteriscos, mais um espaço. Depois, novo nome, mais para concatenar agora o meu nome, ou seja, eu já tenho 3 asteriscos nesse nome, agora eu estou concatenando esse nome aqui, e depois eu vou colocar novo nome, mais, e aí os 3 asteriscos finais, no caso aqui. Então, mais um espaço, e aí 3 asteriscos, e aí eu retorno o meu novo nome. Você vê que nesse caso aqui já começa a fazer um pouco mais de sentido você ter uma função, porque agora são mais linhas de código. Toda vez que eu precisasse fazer isso aqui, eu teria que executar essas 4, 5 linhas de código aqui. Então, ao invés de eu fazer isso, eu jogo isso numa função e agora eu posso fazer isso com o que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser jogar aqui Otávio Miranda, depois se eu quisesse jogar na outra, embaixo aqui, mais uma outra variável qualquer, ó, vamos jogar aqui, sei lá, João, por exemplo, ó, isso vai se repetir, o meu código vai se repetir, beleza? E aí, se eu executo esse valor, eu tenho na variável Otávio Miranda e na segunda variável João, beleza? Então, essencialmente essa a diferença entre return e print. Print mostra valor, ponto. Print não retorna nada. Toda função em Python que não retorna nada, retorna none por padrão. Por isso que em algum momento, se eu não retornar aqui o valor, ó, e executar, eu vou ver none em algum momento aqui no código, ó, tá vendo? Ó, na variável none, porque a minha função não retorna nada. Então, a minha função, para que ela faça alguma coisa útil, pode ser que não em alguns momentos, se você estiver só manipulando algum valor, por exemplo, mas na maioria dos casos você vai querer que a sua função receba inputs nos argumentos e retorne um valor só. Sua função pode, por padrão, retornar um valor só, ter um return só. E quando você chegar nesse return, a função para. Então isso quer dizer que você poderia ter um if para saber quando você vai retornar alguma coisa ou não. Mas a gente fala sobre isso na parte de funções nesse canal e inclusive no meu curso também. Beleza? Mas a diferença, como eu estava falando, é essencialmente essa. Print mostra valor e não retorna nada. Então você não pode fazer um print e jogar numa variável, por exemplo, você vai ter um none ali. Mas a sua função não tem a função especificamente de mostrar alguma coisa. A sua função tem a única funcionalidade de criar um código que você pode repetir ele depois em qualquer parte do seu programa inteiro que você quiser. Beleza? Se você tiver dúvidas sobre isso, deixem aí nos comentários, troquem ideias, né? Todo mundo, um aluno ajudando o outro, uma pessoa ajudando a outra. É bom para quem ensina, para quem explica para a pessoa e também é bom para quem está aprendendo. Então, quem ensina, reforça o seu conhecimento ou então entende as suas fraquezas, né? O que a pessoa não está entendendo muito bem. E quem está recebendo uma resposta geralmente aprende melhor e todo mundo fica feliz com isso. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí que eu gravo algum vídeo sobre isso em algum momento quando eu puder aqui, beleza? Eu vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!